Oi, gente. Estou eu aqui mais uma vez. Vamos continuar falando do nosso querido e amado Brasil, mais especificamente da nossa República. A gente já viu como a República veio, como ela surgiu, falamos sobre os dois primeiros presidentes e agora a gente vai falar da parte, vamos dizer assim, mais conhecida da nossa primeira república, também chamada por muitos de República Velha ou República Oligárquica. Esse nome aqui, ele caracteriza muito essa época do Brasil, que vai começar em 1894 e vai até 1930. Quando a gente usa o termo república oligárquica, a gente já vai diretamente para outro termo muito conhecido da época, que é a oligarquia. O Brasil da época ficou conhecido, é chamado de República Oligárquica, justamente porque a política, a sociedade, a economia da época eram dominados por oligarquias. E afinal, o que é uma oligarquia, né, gente? Oligarquia é um regime político em que o poder é exercido por um pequeno grupo de pessoas pertencentes ao mesmo partido, classe ou família. Resumindo, é um grupo pequeno que se une por interesses em comum com o objetivo de ficar o máximo de tempo possível no poder. Eles não precisam necessariamente, em todas as épocas da história, terem a mesma prática econômica, mas quando esses grupos eles se unem, quando eles se formam porque eles compartilham da mesma classe social, das mesmas práticas econômicas, do mesmo nível de patrimônio. Então é isso que seria uma oligarquia. E o Brasil da época ele é extremamente povoado por oligarquias. Como eu falei, esse período que a gente vai estudar agora, que é de 1889 até 1930. São os primeiros anos da República Brasileira. Esse período também é conhecido por uma expressão muito famosa chamada República do Café com Leite, que daqui até o final do vídeo a gente vai entender por que essa expressão aí, República do Café com Leite. Há muita gente já deve saber, muitos de vocês já estudaram a respeito disso, né? Mas a gente vai confirmando para quem ainda não sabe. Então, mas por que essa época era dominada por oligarquias? E por que a gente chama república oligárquica? Tudo começa por conta da vida política da época. Quando eu falo vida política, é como funcionava a política da época, como eram as leis, como era o voto. Tudo isso tem uma influência muito grande no funcionamento da chamada República Velha. A gente tem que lembrar de alguns itens. Primeiro, que o Brasil já era uma democracia, ao menos no papel, e que numa democracia os líderes eles são escolhidos por voto. Então quer dizer que o fator voto vai ter muita influência na vida política brasileira da época. Outra coisa que é importante, a Constituição, as leis do Brasil, aprovadas em 1891, acabaram com um voto censitário, né, que é aquele voto por renda, não tinha mais aquele critério de 100 mil réis para votar, 300 mil réis para ser votado, mas estabeleceu alguns critérios para os cidadãos brasileiros votarem. Na Constituição dizia que o cidadão brasileiro pode votar. O voto é para todos, exceto, aí vem um monte de exceções. Mulheres, menores de 21 anos, analfabetos, mendigos, soldados, religiosos. Então, isso exclui muita gente da vida política brasileira. E por último, e muito importante, por último não, por terceiro, desculpa, e muito importante é a questão do voto ser aberto. O voto ser aberto, isso quer dizer que o voto era possível de ser descoberto, é porque você estava ali na urna de votação, você assinava a cédula e as pessoas poderiam saber em quem você votou. O fato de o voto ser aberto permitia que esse voto fosse controlado. Muita gente dependia de seus patrões, fazendeiros, comerciantes que tinham seus empregados e acabavam controlando o voto desses empregados por
pelo fato de o voto ser aberto. Daí vai surgir outra expressão muito famosa da época, que é o voto de cabresto. E agora sim, por último, e também muito importante, é o fato de não existir, nessa época, nenhum órgão público que fiscalizasse as eleições. Isso significa que qualquer fraude que acontecesse, e aconteciam muitas, viu gente, muitas, não seriam fiscalizadas, não seriam acusadas, e aquele grupo que estava no poder acabava controlando e fazendo realmente o que queria. Surgiam muitos tipos de fraude. Questão de violência com os eleitores, por exemplo, um coronel de uma determinada região que achasse que um grupo não votou no candidato que ele estava apoiando, poderia mandar dar uma surra nesse grupo, os jagunços dos coronéis que ficavam ali pressionando os eleitores e pressionando mesmo na ignorância com uma espingarda do tamanho do mundo do lado. Outro tipo de corrupção muito comum na época eram os votos fantasmas, eleitores fantasmas. O eleitor nunca existiu de verdade, mas na urna aparecia o voto dele. Então, numa sessão que seria 300 votantes, de repente apareceu 500 votos para um determinado candidato. Como apareceu, ninguém sabe, que milagre foi esse, ninguém entendeu, mas também ninguém ia investigar, porque na época não existia nenhum órgão específico para isso. Então acabava que os ricos, especialmente os coronéis, os fazendeiros da época, dominavam a cena política brasileira porque eles tinham muita coisa a favor deles. Além do dinheiro, além da influência, existiam várias outras questões aqui que ajudavam. E por que que eram os coronéis? Por que que eram esses fazendeiros que dominavam a vida política brasileira? Porque política sempre vai estar ligado com a economia, que vai estar sempre repercutindo na sociedade. Então, uma coisa está sempre muito ligada à outra. O Brasil da época era formado por uma sociedade predominantemente rural. O que isso significa? A maioria da população vivia e trabalhava no campo, nas fazendas. Ou era o dono da fazenda e sua família, suas pessoas mais próximas, ou eram as centenas, dezenas, sei lá, de trabalhadores que trabalhavam ali para ele e dependiam dele de alguma maneira. Então, essa sociedade predominantemente rural fazia com que o lugar mais importante do país fosse o campo. E quando eu falo de sociedade predominantemente rural, eu estou falando disso, gente. Ó. A economia brasileira girava em torno das fazendas. O que que isso quer dizer? Quer dizer que a maioria dos produtos que eram produzidos aqui, que eram comercializados no Brasil, eram produtos de campo, como o café, o leite, a carne, o couro, o algodão, a borracha, todos produtos do campo. Isso fazia com que os produtores, os donos da terra, os fazendeiros, né, fossem as pessoas mais importantes da sociedade porque eram as pessoas mais ricas da sociedade. Então, automaticamente, eram as pessoas que dominavam a economia e a política do país. A sociedade funcionava mais ou menos assim, né? Os fazendeiros formavam o grupo mais rico da sociedade, consequentemente o grupo mais poderoso, que esbanja dinheiro, e os trabalhadores, que são a maioria da população, é aquele grupo que não tem dinheiro para nada, só tem muito menino para sustentar, porque se é pobre adora fazer menino, né? Seja onde seja, pobre adora fazer menino, e aí precisa sustentar esses meninos, e aí para sustentar seus comedorzinhos de rapadura, eles vão precisar de quê? De trabalho. Quem pode dar o trabalho? Os fazendeiros ricos. Daí surge a tal da dependência, onde os trabalhadores, fossem do campo ou até mesmo da cidade, dependiam dos fazendeiros por conta da questão financeira. Ó, quando eu falo de economia rural, eu estou falando disso, gente. Os principais produtos de exportação no Brasil durante todo o período aqui da Primeira República ou República Velha eram produtos de agricultura ou de agropecuária. Café, açúcar, cacau, mate, fumo, algodão, borracha, couro e pele. Esses produtos dominavam a cena
econômica do Brasil, especialmente, né, dando destaque a esse daqui, o café, que na época era conhecido como ouro negro brasileiro. Esse café era o produto mais valioso, vamos dizer assim, era o produto mais rentável da economia brasileira. Era o que é mais vendido, que dava mais dinheiro. Automaticamente, os caras que produziam esse café, né, os donos das fazendas de café, os famosos barões do café, acabavam se destacando dos demais coronéis. Então, não é porque, quando eu falo assim, que o Brasil da época era dominado por fazendeiros e coronéis, eles não estão todos no mesmo patamar. Quanto mais caro e mais lucrativo é o produto que eles vendem, mais rico eles são, consequentemente mais importantes para a sociedade. Então, existia o grupo dos fazendeiros, e nesse grupo dos fazendeiros existiam grupinhos menores, dependendo de cada produto do poder aquisitivo de cada um deles. Os fazendeiros do café eram os mais importantes, vamos dizer assim, porque eram os mais ricos. Até entre os ricos tem desigualdade de riqueza, né? Essa estrutura toda vai formar um termo em uma realidade muito conhecida da época, que é o tal do coronelismo. Eu tenho quase certeza que a maioria de vocês já ouviu falar a respeito do coronelismo. O que é o sistema coronelista? É um sistema onde o coronel, que nada mais são do que fazendeiros que produzem lá aqueles materiais, aqueles produtos que vão ser vendidos para o mercado, seja mercado interno, mas principalmente mercado externo. Esses fazendeiros dominam a cena política e social da época. Essa dominação da sociedade, da política e da economia pelos fazendeiros, que recebiam o título de coronéis, porque ser coronel dava muito mais moral, passou a ser chamado de coronelismo. E por que que isso acontecia? Os fazendeiros, eles possuíam muitas terras e também muito dinheiro. Por conta disso, exercia uma grande influência na região onde eles viviam, já que todo mundo depende de alguma forma do dinheiro para sobreviver. Se os fazendeiros dominavam, monopolizavam esse dinheiro, automaticamente todo mundo dependia deles de alguma forma. Essa política ela funcionava muito na esfera local, né? Era uma política local. Então, cada região tinha os seus coronéis, cada região tinha o seu esquema de coronelismo, sempre controlado pelos grandes fazendeiros da região, que eram chamados de coronéis. Daí vai surgir o termo coronelismo, que nada mais é, porque como eu já falei, a prática de dominação política e social exercida pelos coronéis. Isso existia, gente, em todas as partes do país. Não era exclusivo de uma região, por exemplo, não era exclusivo da região Nordeste, da região Sul, da região Norte. Era de todas as partes do país, acontecia isso porque em todas as partes era comum a economia ser baseada na agricultura, ou seja, está na mão dos fazendeiros. Mas aí a gente se pergunta, o que sustentava o coronelismo? O que garantia que esses coronéis estivessem sempre no auge? Duas práticas muito importantes existiam e garantiam que os coronéis conseguissem controlar toda a população. Quando eu falo controlar, é que de alguma forma eles exercem influência sobre toda a população. A primeira delas é o tal do voto de cabresto, né? Que a gente já estudou, a gente já falou ali antes a respeito do voto de cabresto. Por conta do voto no Brasil da época ser aberto, e a lei permitia, né? A lei garantia que o voto fosse aberto, por conta disso, os coronéis eles mantinham os eleitores no cabresto. Ou seja, em troca de favores, os coronéis exigiam que todos os eleitores daquela região votassem nos candidatos indicados por eles. E como os eleitores pobres, até os eleitores classe média, dependiam desses favores dos coronéis, acabavam realmente votando, fazendo o que o coronel pedia. Quem resolvesse não votar, quem se negasse a votar, ficava sujeito à violência dos jagunços, dos capangas do coronel. Se fosse, por exemplo, um empregado da fazenda, poderia perder o emprego, perder as terras onde viviam.
Se fosse um comerciante da cidade, poderia ser prejudicado. Então, acabava sendo mais fácil, mais tranquilo votar em quem o coronel mandasse do que aceitar as consequências. Por isso, o coronel mantinha todos no seu bom cabresto. Isso a gente chamava de curral eleitoral. E a outra prática da época que garantia que os coronéis estivessem no poder era o tal do clientelismo. O que era o clientelismo? Os coronéis, eles exerciam poder sobre toda a população. A gente fala de voto de cabresto, por exemplo, a gente vai pensar diretamente naquele agricultor pobre que trabalha na fazenda do coronel. Mas e o comerciante da cidade? E o padre? O farmacêutico? O padeiro? O delegado? O advogado, o médico, o professor, esses profissionais, mesmo sendo profissionais liberais, eles também dependem do coronel, porque eles também precisam de dinheiro para sobreviver. E é o coronel que monopoliza a fonte de renda, que é a fazenda, que é o campo. Então, esses profissionais acabam também se rendendo às exigências dos coronéis, porque eles também fazem favores para ele. Então, isso é o clientelismo, é a troca de favores e principalmente a troca do voto entre os profissionais liberais, membros da Igreja Católica, funcionários públicos como delegados, até mesmo prefeitos, vereadores e o coronel. Então ele acabava de todas as formas dominando a sociedade. Outra coisa que sustenta. Tá aqui, o esquema do coronelismo é basicamente esse, né? O esquema do clientelismo era baseado todo na troca de favores, onde o coronel está aqui em cima, a sociedade está aqui. O que a sociedade dá para o coronel? O voto. Toda a sociedade, seja um profissional liberal, como um médico, um advogado, seja um comerciante, seja um delegado, um padre, ele dá o voto, a fidelidade política. E em troca, o que o coronel vai dar para ele? Vai dar favores. Por exemplo, o delegado vai ficar na cidade que ele quer trabalhar. O padre vai receber dinheiro, uma doação para reformar a igreja. O médico vai ser contratado para cuidar da família do coronel, dos empregados dele e tudo mais. Então, esses são os favores que são trocados pelo voto. E o esquema do coronelismo funciona da mesma forma, também é uma troca de favores, só mudam os personagens. Aquele coronel que, através do clientelismo, conseguiu o voto, ele vai aqui nos governadores, deputados e presidentes, nos candidatos a governadores, deputados, senadores, presidentes, e vai negociar. Olha, eu tenho 50 votos lá na minha fazenda. O que você pode me dar de favor em troca desses votos? Então funcionava da mesma forma. Os coronéis davam aqui o voto, garantiam que iam dar o voto para os políticos. Quando esses políticos vencessem, eles davam os favores que os coronéis pediam, como, por exemplo, construir uma escola, abrir uma estrada, construir uma ponte, mandar cavar um açude. E isso era obra do governo, mas a população entendia que era trazida pelo coronel. Então a população ficava altamente grata ao coronel, porque achava que ele era maravilhoso, tinha dado muitos benefícios para aquela região. Inclusive os coronéis batiam recorde de afiliados, né? Porque todo mundo era de alguma forma grato a esses fazendeiros importantes. Esse esquema do coronelismo sustentava outro esquema maior na política brasileira, que era a chamada política dos governadores. Funciona da mesma forma, só que com personagens diferentes. Mas vocês já devem ter observado, gente, que desde o mais baixinho lá, que é o trabalhador da fazenda, até o presidente da república, tudo está na base da troca de favores. Então, se o coronelismo é a troca de favores entre os coronéis e os candidatos a governadores, deputados e presidentes, a política dos governadores é a troca de favores entre os governadores, como o próprio nome fala, entre os governos estaduais e federal.
Então, naquele mesmo esquema de troca de favores, um tomar lá da cá, os governos estaduais negociavam com o governo federal. O governador estadual garante que vai dar apoio aos deputados e senadores que o presidente quiser, que o candidato a presidente quiser. Em troca, vai dar aqui, eu dou o favor que você quiser. Em troca, quando aquele governo federal for eleito, quando o presidente for eleito, ele vai liberar para o governo, para o estado, verbas e benefícios que vão fazer com que aquele governador estadual seja adorado pela sua população porque trouxe tal coisa para a sua cidade, para o seu estado. Então, é o mesmo esqueminha de troca de favores que acontecia desde a menor cidade do Brasil até a capital, Rio de Janeiro. A política funcionava nesse mesmo esquema aí de tomar lá da cá. Por que a gente chama, nessa época, política do café com leite ou república do café com leite? Porque, como eu falei lá no início, né, a República Brasileira ela dependia de uma economia rural. Só que essa economia rural ela tinha vários produtos e esses produtos eram negociados por valores diferentes. Quanto mais valioso fosse o seu produto, mais rico o fazendeiro se tornaria, consequentemente mais influente. E o produto mais valioso, né, da época, mais rentável da época, era o café, que era produzido especialmente nos estados de São Paulo, Minas Gerais e também no interior do Rio de Janeiro. Na verdade, era uma região entre São Paulo e Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então, nesse contexto, vai surgir uma política que ficou batizada como política do café com leite. O que é? Como funcionava? Dois estados vão se destacar nessa política do café com leite, que é São Paulo e Minas, por isso que eu já falei, por conta da produção de café e depois a produção de leite. Nesses estados que se tornaram muito ricos por conta das suas fazendas, vão surgir dois partidos políticos, o PRP, que é o Partido Republicano Paulista, e o PRM, Partido Republicano Mineiro. Ambos formados por políticos apoiados por fazendeiros locais. Não necessariamente o fazendeiro é o deputado, é o prefeito, é o governador, mas ele apoia e por ele apoiar, certamente a pessoa vai ter sucesso na política. Os políticos desses partidos, tanto o PRP, que é o paulista, quanto o PRM, que é o mineiro, dominavam a vida política do país, especialmente a presidência. Por quê? Porque os políticos desses partidos eram apoiados pelos fazendeiros mais ricos do país. Nessa época, praticamente todos os presidentes que foram eleitos eram desses dois partidos. Não necessariamente ele era um fazendeiro, um coronel, mas ele era apoiado pelos coronéis mineiros, paulistas e também cariocas. Por conta disso, ele sempre chegava ao poder. Então, a política do café com leite nada mais é do que um revezamento político entre São Paulo, Minas e também tem a participação do Rio de Janeiro aqui no meio, onde os políticos desses estados, representando o PRP e o PRM, vão dominar a presidência da República, porque estavam sempre apoiados pelos grandes fazendeiros de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Esse esquema aqui da política do café com leite, ele é muito, gente, muito trabalhado em questões de vestibular, questões de Enem, e ele é representado basicamente por essas charges, essas imagens. É mais ou menos isso. Ó. Essa charge, ela representa muito bem a política do café com leite. Aqui a gente tem São Paulo, aqui a gente tem Minas, ambos dominando a cadeira da República e os outros estados tentando chegar lá. Mas esses outros estados, eles nunca vão conseguir, durante todo esse período, eles nunca vão conseguir a hegemonia, chegar ao poder que Minas e São Paulo tinham.
No próximo vídeo, a gente vai falar mais especificamente sobre a economia, sobre as práticas econômicas, os produtos cultivados e também sobre a vida social dessa época, a parte dos imigrantes, da industrialização, que começaram a surgir também nesse período. Por hoje é só, por enquanto é só. Espero que tenha dado para vocês entenderem nosso esqueminha aí da República Oligárquica e até o próximo vídeo.